Olá, queridos, tudo bem? Estou de volta de novo, né? Eu sou a Maria Luísa, professora de História, e hoje nós estamos nos encaminhando para a parte 4. Vão sentir minha falta dessa leitura. Eu sei que vão, mas não precisa ter esse sentimento todo. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Nós estamos agora nessa última parte, uma parte de conclusão do livro, então eu espero que todos já estejam craque na história, para que a gente possa conversar bastante. Hoje nós vamos sintetizar um pouco do que a gente entendeu na história, alguns pontos que a gente ainda não pegou, ou às vezes mencionou, mas eu não entrei muito a fundo, porque eu queria deixar esse gostinho para a gente conversar nessa última aula. E além disso, a gente vai finalizar a ideia do renascimento, desse momento, certo? Primeiro, eu queria começar perguntando a vocês aí, qual é a relação de vocês com a fotografia? O máximo que eu consigo é uma selfie, para mim tá bom demais, já tá ótimo. E vocês? Vocês têm uma coisa de câmera profissional, uma coisinha um pouquinho além? Porque assim, naquela época, quando a gente tá falando de Da Vinci, não existia essa questão de câmera digital, não. Muito menos câmera no celular, muito menos celular, né? Então essa questão de selfie que a gente conversa hoje, tô meio tiazona falando de selfie, mas tudo bem, isso já leva. Essa questão de selfie e tudo mais, isso é muito contemporâneo. Então como é que eram registrados essas imagens, como que era registrado o perfil da pessoa? Tudo isso era no formato de pintura. Isso fazia com que também, é uma coisa que é muito importante ressaltar, nem todos tivessem esse retrato de família, esse retrato pessoal, tá? Porque para você ter uma pintura dessa, você tinha que pagar um artista. Então, por exemplo, no caso lá, que a gente viu lá na parte 2, do Duque de Milão, que contratou Da Vinci para retratar o pai, depois retratar a amante. Isso tudo é um custo. Ele pagou o tempo de trabalho de Da Vinci, ele pagou todas as ferramentas, as técnicas, os equipamentos, né? Equipamentos hoje é mais tecnológicos, naquela época pincéis, tinturas, enfim, para que Da Vinci conseguisse produzir. Acontece que muitas famílias, muitas pessoas não tinham essa condição. Então, quando a gente está falando de um tempo passado mesmo, quando a gente está falando de um período ali do século XV, século XVI, XVII, até ali o XVIII, mais ou menos, e, na verdade, se a gente parar para pensar na câmera fotográfica, até o século XIX e XX, isso ainda entra no comecinho do 20, calma, gente. No comecinho do 20, porque não é todo mundo que consegue ter acesso tanto à pintura e, posteriormente, à câmera fotográfica. Então, isso fica uma coisa quase que exclusiva. E no caso das pinturas, isso também era exclusivo, tá bom? As pessoas não saíam na rua falando, não vou pintar você. Não era isso, tá? Era todo um trabalho que você fazia em volta disso. Então, você tinha que pagar, tinha um custo para isso. Mas era a maneira de você registrar aquele momento, tá bom? Então, você registrava uma pessoa, você registrava uma paisagem, você registrava um acontecimento. Lembra que a gente conversou na nosso debate passado? Que é o quê? As pinturas, elas são como legados, elas retratam aquilo que estava acontecendo. E não só o momento histórico, como também a imagem da pessoa, né? Então, você vai encontrar muito, por exemplo, quando a gente está falando de realeza, você encontra diversas pinturas. Você está falando de uma burguesia ali alta que está crescendo, você vai encontrar diversas pinturas, nobrezas, você vai encontrar diversas pinturas. Então, um retrato que era feito das pessoas da época eram em formas de pinturas. Não só pinturas, mas na Renascença também, todo esse período que faz alusão ao classicismo e tudo mais, nós temos a questão da escultura. Nós temos essa ideia das esculturas. As esculturas, elas também retratam, né? Então, por exemplo, o busto de uma pessoa pode ser feito, né, em mármore ou em outras pedras, e isso é uma escultura. Então, essas artes clássicas, elas também têm esse papel de registrar, de retratar, não só, como eu falei, todo o acontecimento histórico, mas também o indivíduo, a pessoa, a família. Só que, como eu falei, é uma questão
quase que exclusiva, não é todo mundo que tem acesso. Por exemplo, se a gente pensar no Brasil colonial, quando a gente pensa um pouco nos escravizados, né, nessa sociedade colonial extremamente escravista, os registros que nós temos dos escravizados ou são de questão artística, né, não documental, mas questão artística, pinturas, que também não deixam de ser um documento, a gente vai ver muito uma família, uma nobreza ali, uma família aristocrática sendo retratada, e ao fundo ou ao lado, né, você tem a figura do escravizado, que não fazia parte da família, era como se fosse um funcionário muito entre aspas, porque ele era um escravizado, né? Ele foi escravizado, ele não tinha salário nem nada. Então, os registros que nós temos desses escravizados em forma de pintura, ou é dessa forma, ou é um retrato familiar que eles colocam o escravizado ali, ou, por exemplo, é algum artista, um viajante que veio ao Brasil, observou e estranhou, né? Lembra na nossa primeira conversa? Questão do estranhamento, né? Estranhou esse aspecto da sociedade brasileira e retratou. Por exemplo, um dos maiores artistas que retrataram o Brasil colonial imperial ali, Jean-Baptiste Debré, que era um artista francês que veio ao Brasil. Ele gostava muito também dessa questão da natureza, de biologia. Então, ele veio também estudar um pouco disso e registrar, e ele deixou muitos, mas muitos registros mesmo dessa nossa sociedade colonial, extremamente hierarquizada, escravista, né? E ele registrou nas suas pinturas. Era até interessante que ele registrava nas suas pinturas e abaixo das pinturas ele colocava um dizerzinho do que ele estava realmente vendo, né? Então, por exemplo, ele estava registrando um barbeiro trabalhando, né? Que geralmente eram escravos forros ou até mesmo ainda escravizados, que trabalhavam ali, e aí ele registrava na pintura, claro que com um pouco da sua particularidade de artista, né, com seu detalhe, sua imaginação de artista, então ele podia incluir coisas ali que não estavam na cena, mas abaixo ele registrava, falando, estou observando um barbeiro trabalhando de tantas a tantas horas, enfim. Isso é só uma suposição, né? Não necessariamente ele escreveu isso, mas ele escrevia, né, abaixo de todas as suas obras, o que ele realmente estava vendo. E isso foi muito importante, e é muito importante como documentação da sua sociedade. Mas o que eu queria trazer é essa ideia da questão de classe, né, da questão de hierarquia para os registros da época. Como eu falei aqui, no caso dos escravizados, esses registros visuais, vamos estipular assim, né, porque pode ser documental, então esses registros visuais, eles ficavam quase que a critério dos seus senhores, quando faziam os retratos, os registros da família, dos filhos, enfim, ou de viajantes que vinham aqui, tinham um estranhamento, observava esse estranhamento, né, esse choque que causava neles e retratava nas suas pinturas, né? Isso enriqueceu muito a nossa documentação para que a gente pudesse estudar essa sociedade. Então, essa é a ideia que eu queria trazer, né? Desses registros visuais serem também particulares, pois nem todo mundo tinha acesso. Mas, agora que a gente já falou dessa questão da desigualdade, que está presente na nossa sociedade, há um tempinho, né? E infelizmente ainda permanece. Então é uma coisa que com certeza vocês já pararam para pensar na desigualdade, né? Também existia naquela época em questão de registros visuais, tá bom? Mas agora dando continuidade a essa questão de Leonardo da Vinci, a história de Leonardo da Vinci, né? Ele então estava em Florença, só que acabou acontecendo algumas coisinhas, né? E se você ainda não terminou de ler, não vou dar spoiler, mas eu deveria, porque você já deveria ter terminado de ler, tá bom? Mas ele aconteceu umas questões lá, um contexto histórico em Florença, e ele terminou a sua vida não muito rico, né? Ele acabou vivendo de favor na casa de uma grande ali, pessoa em sentido histórico, que deixou um espaço para ele, gostava muito de conversar com ele, de trocar ideia, porque Leonardo da Vinci, como eu falei, ele foi um grande artista, né? Ele pintou muitas obras que foram deixadas de legado para a sociedade, mas ele também gostava muito de estudar, né? De produzir um conhecimento maior.
Então, isso pesava também. E, obviamente, que as pessoas queriam conversar com ele, conhecer ele, né? Ele até fala, um pouquinho antes dessa quarta parte que eu dividi, que ele e Michelangelo são bem diferentes. Porque Michelangelo, ele é um pouco mais rude, podemos dizer assim. Ele era um pouco mais frio, não gostava de tanto papo, de tanta conversa, né? E Da Vinci não. Da Vinci era um homem ali de uma certa condição social, depois de ser reconhecido, e que se colocava ali dentro da sociedade. Então as pessoas queriam escutar ele. Então no final da sua vida, né, ele já não estava mais conseguindo produzir muito, ele teve uma doença e ficou resguardado na casa de uma pessoa que acabou se tornando uma amiga, um amigo dele, né? Que queria muito escutar o que ele tinha a dizer, escutar as suas conversas, conhecer mais de Da Vinci e conhecer um pouco da história de Da Vinci, né? A gente consegue até imaginar, olha que interessante. Imagina se não fosse essa pessoa escrevendo para nós a história que Da Vinci contou a ele. Claro que eu tenho uma viajada. Quem escreveu não foi, né, a pessoa que abrigou ele, mas olha que interessante que seria, né? Porque ele estava ali querendo conhecer a história de Da Vinci, como nós estamos hoje, né, querendo conhecer. No caso, hoje a gente está finalizando, mas a gente estava ali querendo conhecer um pouco essa figura, essa imagem de Da Vinci. Pensando nisso, pensando nas pinturas, nas esculturas, nos registros e sintetizando tudo que a gente viu, debateu, conversou até agora, questionou. Lembra que nessa atividade aqui eu fiz vocês pensarem bastante, ativar esse pensamento crítico, que é muito importante, tanto para a história, né, como uma professora de história, quanto para a arte, quanto para qualquer matéria. Essa é uma coisa que você vai levar para a vida. Você ter essa visão crítica é uma coisa que você vai levar para a vida. Mas, enfim, continuando nessa visão crítica, eu queria retomar um pouco os aspectos que, lendo essa obra, nós conseguimos obter em relação ao Renascimento. Eu estou aqui com a minha colinha, mas na verdade não é uma colinha totalmente. É porque tem uma frase, né? Vocês não estão conseguindo ver, mas eu vou ler para vocês. Tem uma frase presente nesse livro. Depois, se vocês quiserem abrir o livro para procurar essa frase, ver em que contexto ela foi escrita, fiquem à vontade, porque é até um contexto muito interessante de vocês voltarem a ler, porque ele vai falar bastante sobre as características do Renascimento, né? O Renascimento aqui que é a nossa base de estudos. Então, a minha ideia lendo o livro, a minha interpretação lendo o livro, foi tentar pegar um pouco do que ele poderia nos contar do Renascimento. Não o Renascimento como protagonista, mas como plano de fundo, né? Porque o protagonista é o Leonardo da Vinci, mas o plano de fundo é todo um passado histórico ali, incluído o Renascimento. Então, o meu olhar interpretativo para essa obra foi esse olhar renascentista. Não sei o seu, talvez fosse interessante você também trabalhar esse olhar da Renascença. E como o livro é curto, eu sei que você adora ler, né? Vamos. Estou aqui sendo bastante otimista. Você pode voltar a ler também com esse olhar renascentista, tá bom? Mas como eu sempre disse aqui, ó, a interpretação, ela cabe a cada um. A literatura, ela tem esse poder interpretativo particular de cada um. Às vezes uma questão pessoal e tudo mais. Então, não está errado se você interpretou de uma outra forma, tá? Ou se a sua professora, né, na hora de conversar com vocês em sala de aula, falou de uma outra forma, enfocou um outro ponto. Isso não está errado, porque cada um tem a sua visão interpretativa. Nesse caso, nesse livro aqui, eu fui para um lado mais renascentista, um lado que tinha como característica a ideia do racionalismo, do cientificismo. Até falei aqui, vou ser otimista. E uma das características que o Renascimento também tem é o próprio otimismo, né? Otimismo, você fala, nossa, as pessoas eram felizes? Caminhavam felizes? Não é isso. O otimismo, como característica do Renascimento, é a crença, né, na verdade do homem. Ou seja, você confiar na capacidade do homem. A gente não está falando de racionalismo, de cientificismo, isso tudo são o quê? Capacidades do homem. Quando eu estou falando de homem, estou falando do ser humano. Mas claro que nessa época, né, a gente até começou todo esse nosso debate em relação ao livro, falando sobre a visão da mulher e, às vezes, a invisibilidade que os homens davam à mulher naquela época. Então, infelizmente, quando eu estou falando aqui de homem, eu quero remeter ao ser humano,
mas majoritariamente eram os homens como protagonistas. Em várias obras eles retratavam várias mulheres, né? Da Vinci retratou várias mulheres, mas a ideia ainda era, tipo assim, de pintores, homens, né, e tudo mais. Eu acho que você consegue imaginar isso, até pelo nosso primeiro debate lá de início. Mas então o otimismo é essa confiança na capacidade do homem, não é a pessoa sair feliz na rua, né? Porque como eu falei do Michelangelo, ele não era uma pessoa muito contente, muito simpático. Mas, né, talvez ele fosse feliz nas suas obras. Ele não era uma pessoa muito simpática. Mas o otimismo, né, nessa questão do Renascimento, é essa confiança na capacidade do ser humano. Então, temos o racionalismo, nós temos o otimismo, o cientificismo, nós temos também aquela figura emblemática do próprio Leonardo da Vinci, que é o homem no centro de tudo, que agora você deve até estar falando aqui, ó, respondendo para mim, que eu não estou escutando, mas é isso que você está respondendo para mim, que significa o antropocentrismo, né? O antropocentrismo que coloca o homem na figura central, ou seja, vai ter um homem literalmente no centro do mundo? Não, mas na visão, no pensamento da época, né? Na Idade Média, nós tínhamos muito a visão religiosa, de que Deus está no centro de tudo. Então, toda a sociedade, ela vai estar sendo regida ali pela uma figura, né, religiosa, pela uma figura sagrada, que no caso seria Deus. Agora, na Idade Moderna, ainda, né, que tenha muita presença religiosa, porque, por exemplo, quer dizer que os renascentistas sejam ateus ou que não acreditem em nada, muito pelo contrário, tá bom? Os renascentistas, eles tinham uma crença religiosa também. Alguns até não tanto, mas muitos ainda tinham essa crença religiosa. E vale lembrar, né, que muitas obras da Renascença foram feitas aonde? Em igrejas. Em igrejas, né? Feitas em igrejas, financiadas pelos próprios párocos, pelo próprio clero, né? Que é essa comunidade religiosa. Então, a religião ainda está forte aqui, tá bom? Mas o protagonismo, eles não dão mais a Deus, eles dão ao homem. Vou tentar melhorar um pouco essa argumentação para você entender. Eles acreditavam, por exemplo, que Deus deu a sabedoria. Meu Deus, Deus deu a sabedoria ao homem. O homem aqui na Terra, ele tem essa dádiva da razão que Deus deu a ele, a cada um. Sendo assim, quando o homem está aqui na Terra, ele já tem essa bênção divina que é a razão. Isso, ó, tudo na visão deles, tá bom, gente? Eu não tô falando aqui, eu não tô falando nada pela Maria Luísa, estou falando pela visão dos renascentistas, é a visão da época. Então, Deus deu a sabedoria ao homem, e aqui na Terra, o homem, ele deve, não é só pode, mas ele deve usar essa razão a seu favor. Então, não é que eles não acreditassem em Deus, mas eles acreditavam que se Deus deu a razão para o homem tem que usar essa razão, tá bom? E aí me vem a ideia desse trechinho que eu peguei no livro, né? Eu acabei falando bastante coisa, mas vamos retomar aqui a esse trechinho que eu peguei no livro, que fala o seguinte, ó: o raciocínio, a inteligência e a memória estimularam minha mente inventiva. A matemática e a ciência sempre me atraíram. A música e a poesia me encantavam. Essa é uma frase que seria dita, né, no livro, seria dita pelo próprio Leonardo da Vinci, que ele está pensando, está passando um filme na cabeça dele sobre a sua história, a história que a gente leu. E ele vai falar sobre, ó, a razão, que é o raciocínio, a inteligência e a memória. Vamos pensar naquela questão do otimismo, na confiança da razão humana, né? A matemática e a ciência, o cientificismo. A música e a poesia, a cultura, né? A questão do humanismo. Tudo isso são características da Renascença. Então, nesse final mesmo, final do livro, ele sintetiza tudo que a gente viu no decorrer do livro. Porque a gente viu o uso do cientificismo, da experimentação. A gente viu também a questão das pinturas, das técnicas de pintura, da razão humana. A gente viu todos esses trechos, essas técnicas presentes no livro. Presentes também, ó, na Renascença, tá bom? Então, essas são
condições que ele mesmo sistematizou e nós temos como característica da Renascença. Dessa forma, a gente pode dar, né, o livro por acabado, mas eu queria trazer um pouquinho aqui, sintetizando o resumão de tudo que a gente leu. Nós lemos, então, um livro de um grande artista chamado Leonardo da Vinci, que no seu nascimento não foi uma coisa tão nobre, né? Mas o seu legado foi. O seu nascimento a gente viu que foi entre uma família com um pouquinho mais de condições, uma família mais abastada, com uma família humilde, que não teve matrimônio, não teve casamento. Então ele era um filho ali considerado bastardo para a época. Esse termo também hoje em dia não é um termo muito legal, mas naquela época era um termo utilizado. E lembra nas nossas conversas que eu falei da questão do anacronismo, né? A gente não pode pegar valores contemporâneos para julgar o passado, mas nós devemos ter esse estranhamento com o passado e também usar esse pensamento crítico. Então, o começo da história de Da Vinci tem essa relação de famílias diferentes, de classes diferentes, e isso vai impactar na vida de Da Vinci. Por quê? Porque ele não foi criado pela família materna e nem pela mãe. A mãe, ela vai optar por deixar o filho aos cuidados do avô paterno, dos avós paternos, porque assim ele teria uma maior condição de vida, não no sentido econômico, mas no sentido de oportunidade. E realmente ele vai ter, né? Mesmo ele não podendo ter grandes profissões, né, que a gente também já conversou, né, que as grandes profissões seriam no sentido de direito, de medicina, ele ainda assim vai ser levado a Florença pelo pai, onde ele vai desenvolver a sua arte e vai poder trabalhar num ateliê de um artista. Artista esse que vai conhecer o seu trabalho, vai confiar no seu trabalho e entender um pouco do poder da sua arte ali, né? E vai dar a oportunidade dele continuar produzindo, né? O próprio artista, né, dono do ateliê, ele vai dar um passo atrás e falar, não, eu vou focar no que eu gosto e você vai fazer essas artes aqui que estão encomendadas. Isso é uma grande confiança que Leonardo da Vinci recebe. Porém, sua história em Florença ela vai acabar um pouquinho triste, né? Porque ele vai ser acusado injustamente, né, de cometer um crime. Isso era muito comum na época. Ele vai ser acusado injustamente e vai para Milão tentar sua vida. Em Milão, ele também vai se deparar com novas obras. A gente viu que são obras de caráter militar, né? A gente vai ver que são obras um pouco diferentes, mas ainda assim, Leonardo da Vinci não perde os seus traços artísticos, as suas características, né, particulares, suas técnicas. Inclusive, ele continua renovando as suas técnicas e dando continuidade ao seu desenvolvimento, né, como artista. Após isso, após sua jornada em Milão, ele vai retornar a Florença. Mas acontece uma coisinha um pouco chata, né? Porque o seu protetor ele vai ter que fugir por uma questão ali familiar, o bispo, né? Que protegia o seu próprio protetor. Então tivemos a morte do protetor de Da Vinci, né? E isso vai mexer um pouquinho ali na instalação de Da Vinci na cidade. Mas enfim, ele vai retornar a Florença e vai continuar as suas obras, inclusive uma das suas obras mais famosas, que é a Mona Lisa. Assim mesmo, separado, ó, Mona Lisa. Porque, na verdade, Mona Lisa foi um retrato encomendado por um nobre italiano ali da época para que Da Vinci fizesse. Ou seja, eu comecei aqui falando sobre selfie, falando, né, sobre como que se fazia esse retrato visual. E tem tudo a ver com Mona Lisa, não foi à toa. Porque Mona Lisa, que é um dos maiores quadros, é o maior quadro da história da arte hoje em dia, né, nesse caso, em questão de turismo e tudo mais. Ele é o quadro mais replicado no mundo. Existem várias outras formas que fizeram desse quadro. Ele é um quadro que foi encomendado para ser um retrato visual de uma pessoa, mas também possui alguns mistérios por trás, porque há quem diga que é o próprio Da Vinci, só que numa versão feminina, ele quis retratar isso. Mas como não se sabe, fica só em hipóteses, sugestões. Mas a grande fama desse quadro de Mona Lisa
é a ideia de um olhar sugestivo, um sorrisinho de lado, sabe? Essa ousadia de demonstrar feições humanas naquele quadro. Porque se você parar para perceber, todos os outros quadros são mulheres sérias, são homens sérios. Nesse não. Nesse ele colocou um sorriso sugestivo de lado. Isso quebra um pouco a expectativa da época. Além disso, tem toda a ideia do realismo. Entre várias outras coisas que você mesmo pode dar uma pesquisada sobre isso. Mona Lisa, então, ele não é à toa um dos quadros super famosos, ainda que não seja o único. Então, Leonardo da Vinci ele vai terminar essa nossa história continuando ela. Porque até hoje nós falamos de Mona Lisa, nós falamos de antropocentrismo, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci e de várias outras características. Leonardo da Vinci, então, por mais que tenha tido toda uma história no passado, ele continua com a gente até hoje, no presente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ler esse livro. Eu gostei muito. Foi muito produtivo e ainda mais conversar com vocês. Agora pode continuar conversando com seus amigos, com seus professores e trocando essa leitura, tá bom? Tchau, tchau!